Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí teus sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje eu vou começar falando aí do nosso sorteio. Para você participar, basta você curtir e comentar nesse podcast de hoje. O podcast de hoje é sobre alimentação, mas está relacionado com a atividade física, hein? Que alimentação a gente tem que fazer para se exercitar? Será que eu posso ir de jejum, sem comer nada, fazer atividade física? Mesmo que seja uma caminhada leve, uma musculação. E o atleta, aquele que faz maratona mesmo, será que tem uma alimentação diferenciada? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Logo, logo eu vou apresentar a convidada que está aqui conosco para falar, porque ela fala de carteirinha e nutricionista e trabalha com esse público aí de atividade física. Você já faz atividade? Se não faz, está na hora de começar, né? Já estamos quase no meio do ano aí, né? Já adiou bastante. Então, começa a sua atividade física. Então, para participar do sorteio de hoje, curte e comenta qualquer comentário no podcast. Mas se você quiser comentar se você faz atividade física e qual a alimentação que você faz, se você faz uma alimentação diferenciada, não faz, conta aí pra gente. E se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta que ficar aí pendente do podcast, manda aí pra gente que eu vou mandar pra nossa convidada e tenho certeza que ela vai nos responder. E aí você vai estar concorrendo ao quê? A uma peça de roupa da Riva Acessórios, que agora é roupa também, e também a uma erva mate defumada lá de São Mateus, da Taquaral, que é a nossa parceira aqui. Essa erva é uma delícia, hein, gente? Então, super recomendo. E as peças da Riva, sem comentários, né? Elas são lindas. E no nosso momento Leskine, eu vou mostrar para vocês a caixa que eu recebi aqui da Leskine. Hoje essa caixa aqui, ó, que vocês já estão conhecendo do podcast aqui, a caixa da Leskine dos produtos hoje é de cuidados pessoais. Eu vou mostrar 3 produtinhos que eles mandaram aqui pra gente. Não esquece que eu já mostrei para vocês perfumaria outro dia. Logo mais vou estar comentando com vocês as diferenças de perfume e body splash, que eu fiquei devendo essa resposta para vocês, né? E lembra que lá na Leskine os body splash estão com 30% de desconto. Agora, se você quer comprar lá perfumaria nesse e-commerce, que tem mais de 25 marcas, e quer ter um desconto de 10% em qualquer linha, seja perfumaria, seja cabelos, maquiagem, skincare ou autocuidados, você pode usar o nosso cupom. Lembra que tem um cupom? GCast10. Aí você tem 10% de desconto. Aproveita aí. Olha o que tem lá. Eu trouxe para vocês hoje para mostrar, ó. Tem sabonete íntimo, para vocês saberem, então. Eles têm a parte íntima também. Fora o sabonete íntimo, como eu falei, eles trabalham com várias marcas. A Bourbons tá famosa aí, né? Aparecendo bastante nas redes sociais. Esse é o Living Grace, ó. É um esfoliante. Dessa linha aqui tem body splash, dessa linha aqui tem hidratante corporal, né? E esse aqui é o esfoliante. Deve ser uma delícia esfoliante, hein? Logo, logo eu vou estar usando e conto pra vocês. E tem também aqui, ó, a Leva, uma linha conhecida também. Esse é um hidratante corporal. E olha só, tem brilhos, tem glitter aqui. Um glitterzinho fininho aqui, né, para a pele ficar bem iluminada, bem bronzeada. Nossa convidada já testou aqui, daqui a pouco ela conta para nós se ela achou bonito o efeito que fez aí na pele. Então, a Leva. Momento Ânima, vou lembrar vocês aí que nós temos profissional de nutrição lá na clínica para atender vocês, atende todos os convênios lá e a nutricionista faz um cardápio bem personalizado para você. Já que nós vamos falar de alimentação e quem vem hoje para nós é uma nutricionista, ela não é da clínica Ânima, mas é uma nutricionista que trabalha específico com esse público aí desportivo, que às vezes é um público um pouquinho diferente para trabalhar também, né? É um público que normalmente as pessoas às vezes procuram, eu quero uma dieta para emagrecer, eu quero uma dieta
para ganhar massa, mas não uma massa assim de um atleta mesmo, né? Às vezes quer ganhar um pouquinho, mas por causa das canetas emagrecedoras, até gerou muita flacidez, quero ganhar. Mas esse público é muito diferente. Eu tenho certeza que as queixas são diferentes. Tudo bem, Minora Signor? Estamos aqui contigo novamente. Que bom que você conseguiu vir. Ai, que bom. Obrigada por estar aqui. É sempre um prazer. E esse público é diferente mesmo. Com certeza, né? Geralmente aí as pessoas que começam a fazer atividade física já se perguntam, tá, e agora? O que eu preciso fazer, né? Preciso mudar minha alimentação? Não preciso? Posso seguir assim? E aí vem sempre aquela frase que muita gente não suporta ouvir, mas depende. Depende do seu objetivo, depende de qual é o seu treino, depende de quantas vezes por semana você treina, né? Então, tudo é uma questão de depende, mas a gente sim precisa alinhar uma alimentação de acordo com o exercício físico. Então, hoje a gente vai dar dicas de alimentação para quem faz atividade física. Tanto para aquele que faz atividade, quer ganhar um pouco de massa muscular, quer diminuir a gordura, sim, faz para prevenir doenças. Mas assim, é um atleta, mas não é aquele atleta assim que vai lá para concorrer em competição. É diferente esse atleta que ele treina assim, faz lá sua musculação, seu pilates, sua caminhada, daquele atleta que é maratonista? Com certeza. Eu falo que assim, mesmo o maratonista amador é muito diferente de um maratonista atleta, que ele vive disso, que ele recebe para isso. E muitas vezes hoje, Lari, é bem bom a gente frisar isso, que as pessoas que não são atletas tendem a se comportar como. É verdade. Então, assim, a cabeça das pessoas está muito focada em, eu preciso fazer uma alimentação 100% regrada, eu não posso mais ter o social com a minha família, porque a minha alimentação tem que ser 100%, já que eu decidi começar a correr. E, gente, a vida não é assim, né? A maioria dos corredores, eu diria aí, 98% dos corredores que são amadores, eles não precisam levar essa vida tão regrada assim na alimentação. Obviamente que em ciclo de prova, ou eu tenho um objetivo de conquistar, né, uma prova específica, aí sim a gente precisa, né, ter esse acompanhamento regrado. Mas, se não, se é eu, se é você, que a gente não tem essa pretensão, a gente não precisa viver como. E eu vejo que a cabeça das pessoas tá muito, tá ficando com muito assim, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando doentes por causa disso. E claro que um atleta de ponta, ele precisa sim ter uma alimentação 100% regrada. Mas um atleta amador pode ter seus momentos de social com família, de comer uma pizza de vez em quando, mas a gente tem que alinhar estratégias para que também essa pessoa não se machuque durante um treinamento, independente qual seja. A gente precisa criar estratégias para a pessoa ganhar mais massa muscular, se essa pessoa tiver com uma massa muscular defasada. Então, sim, é importante a gente alinhar a alimentação, mas é muito diferente um atleta para um atleta amador. E aí tem que cuidar até, né, esse consumo de suplementação, da creatina, do whey, porque as pessoas, a quantidade que um atleta profissional consome de creatina, de whey, é muito diferente de um atleta amador. Claro. Porque senão eu posso até prejudicar a minha função renal, por se eu fizer a mesma, vamos dizer, a mesma ingestão de creatina da quantidade, whey, que um atleta profissional, eu leio numa revista, vi lá no Google que o Medina consome essa quantidade. Se eu for fazer a mesma dieta do Medina lá, eu me lasco. Com certeza. E assim, muitas pessoas começam a usar a suplementação, eu comecei na academia, então eu preciso usar a suplementação. E não é bem assim. Muitas vezes a pessoa não precisa de nada, só precisa alinhar a alimentação, né? A suplementação, ela justamente tem esse nome para ser um complemento, um suplemento da nossa alimentação. Então as pessoas hoje, elas deixam de comer para suplementar, né? É verdade. Porque tá na moda, porque tá em alta. E eu falo assim, se a gente puder usar menos suplementação possível, melhor. Pro nosso corpo e pro nosso bolso, né? Porque as pessoas acabam gastando muito dinheiro com suplementos desnecessários também. Então, não vejo por que as pessoas usarem tanta suplementação sem antes alinhar a alimentação, que é o básico. Então vamos falar primeiro do atleta amador. Vamos falar de nós aí, né? Ou eu, pelo menos, me encaixo bem nesse perfil aí, né? Faço ali minha musculação 2, 3 vezes na semana, meu pilates 2 vezes na semana, vou ali e faço uma caminhada no lago no final de semana. Enfim, como é que eu tenho que fazer algum tipo de alimentação pré-treino? Antes de eu ir pro meu pilates ou antes de eu ir fazer minha musculação, eu posso ir de estômago vazio? Como é que é essa vertente aí? Ou esse meu pré-treino é um pré-treino normal? Eu como alguma coisinha em casa e tá tudo certo? Como é que funciona o pré-treino pra mim? Perfeito, Lari.
Então, assim, vamos pensar primeiro ponto. O teu objetivo é ser saudável ou é emagrecer? Porque muitas pessoas buscam o exercício para o emagrecimento. Sim. Se essa pessoa busca o exercício para o emagrecimento, a gente pode sim criar uma estratégia de pré-treino que não tenha tantas fontes de carboidrato para essa pessoa, para ela otimizar essa perda de gordura durante o treinamento. A gente pode fazer isso. Ah, Minora, mas eu não consigo comer pouco ou eu não consigo ir em jejum treinar. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pode pensar em alguma alimentação que tenha ali uma fonte de carbo, tipo uma banana ou um pão, que é super interessante para você ter energia suficiente para aquele treinamento. Mas eu gosto de treinar em jejum. Eu anos treinei em jejum e eu amava, eu sentia muita diferença. E a gente sabe que tem muitos benefícios treinar em jejum, mas o meu corpo estava adaptado para isso. Hoje, eu acordo com muita fome já. Então, eu ir cedo treinar em jejum, pra mim não é uma boa opção. Porque eu fico fraca, porque eu fico mal. Então, não faz sentido mais pra mim. Hoje eu prefiro acordar, tomar café da manhã e depois ir pro treino. Então, vai depender muito, sabe, Lari? Tem pessoas que eu coloco, por exemplo... vida corrida, não tenho tempo de comer. O que eu posso usar antes do treino? Um whey protein. Aí sim a suplementação entraria fácil aqui para essa pessoa. Antes do treino. Antes do treino. Se o objetivo for emagrecer, a gente tá ali colocando uma proteína, não enchendo essa pessoa de carboidrato, colocando uma proteína que vai fazer o reparo de fibra muscular nesse pós-treino também. E aí ela só toma ele antes de ir pro treino, vai ficar com energia, vai ficar com força e vai conseguir fazer um treinamento legal. Diferente dos atletas. Olha só, né, como que a gente se engana, né? A gente, quando pensa leigo, né? Eu sou fisioterapeuta, então assim, quando eu penso num pré-treino, eu sempre achei que tinha que ser carboidrato, ponto. Que eu não poderia ir em jejum, que proteína antes do treino não seria o ideal. Agora a gente já descobriu aqui, ó, tá vendo? E nem tudo... Então não dá pra gente condenar quem vai em jejum, Não. porque a pessoa pode ir e tá tudo bem, não vai desmaiar, não vai lá morrer pra fazer a atividade Claro, física. você tem que adaptar o seu corpo para isso, né? Eu vou te dar um exemplo dos bodybuilders, assim, Renato Cariani, por exemplo, que é um cara grande, que tem muita musculatura. Ele treina em jejum. Faz anos que ele treina musculação em jejum. Só que o pós-treino dele é super importante. Então, ele precisa de uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato para reparar essas fibras musculares, né? Que ele gastou ali na hora da musculação para aumentar essa massa muscular. E muitas pessoas, Lari, erram aí, no pós-treino. Eu fiz uma prova de corrida, ou eu fui treinar musculação, ou eu fui no meu pilates. Eu saí de lá sem fome, não comi nada. Esse é o maior erro das pessoas, principalmente se o objetivo é manter ou aumentar essa massa muscular, né? Então a gente negligencia muito o pós e fica só focado no pré. É verdade. E não é bem assim. E você vê, né, o que não pode, então, é eu acordar, ir 7 horas pra academia, 7:30 da manhã, em jejum, ficar a manhã inteira sem comer nada e daí eu só vou almoçar. Exatamente. Aí é ruim. Aí é prejudicial, né? Principalmente se a pessoa vai lá e treina musculação e tem um objetivo de ganhar massa muscular, se tem um objetivo de ter mais força. Se ela não comer nada no pós, essas fibras musculares não vão ter o reparo adequado e ela não vai aumentar, consequentemente, né, essa massa. E é igual você falou, às vezes a gente não dá muito significado, muita importância pro pós-treino. Então ele é tão importante quanto o pré-treino. Com toda certeza. E aí entra também algo que é o intratreino, né? Muitas pessoas que fazem treinamentos acima de 2 horas, por exemplo, ou acima de 1 hora, dependendo do tipo de exercício, precisam ter ali algo durante o treino. Então, o carboidrato em gel, não sei se você já ouviu falar, que é super comum entre os corredores, ele se faz necessário nos casos de pessoas que correm mais de 1 hora, por exemplo. Até para um treino amador, que fica 2 horas na academia. Com certeza. Faz lá 1 hora de musculação com aeróbio, faz mais uma aula de crossfit, faz uma aula na sequência, às vezes, das bicicletas, das bikes lá, enfim. Esses treinamentos que são mais extenuantes, eles demandam mais energia. Então, a gente precisa também colocar mais energia no nosso corpo para a gente conseguir fazer o treinamento. Não é todo mundo, eu sempre falo isso. Não é porque, eu vou fazer 2 horas ali de musculação, depois eu vou fazer meu cardio, que eu preciso colocar algum suplemento no meio. Mas, se eu tenho um objetivo de performar naquele exercício físico, aí sim, a gente precisa colocar para prevenir lesão, porque você sabe que, vou pegar uma estatística aqui dos corredores, tá? Muitos corredores têm lesões recorrentes, por quê? Pela falta do carboidrato, a falta de energia, porque não sente a necessidade de consumir um carboidrato intratreino, sendo que o corpo
pede. Então é bem importante a gente olhar para isso. Vai ter que conhecer o corpo, então. Com Claro, certeza. se você vai em jejum e você tá lá e começa a se sentir mal, começa a passar mal, parece que tá uma sensação de fraqueza, alguma coisa, aí tem que interromper esse treino e tem que comer alguma certeza. coisa. Nem que seja uma barrinha, um negócio rápido, mas tem que colocar alguma coisa pra dentro. E como você falou, então, pode ser até um whey, uma proteína aí no meu pré-treino, né? E quando a gente fala... Também, uma coisa aqui que eu abro um adendo às vezes, porque eu sempre penso assim, numa banana com aveia, num pão com geleia, num suco de fruta, eu gosto às vezes daquele suco de uva integral, enfim. Mas também, assim, comer muito, muito antes do exercício também não é legal. Claro. Até o whey entra aí, ó. Eu falei que o whey pode ser uma opção, mas para quem não sente nenhum desconforto com ele. Eu, por exemplo, se eu tomar o whey muito antes, logo antes de treinar, eu sinto aquele peso no meu estômago, já não é tão legal. Então eu tenho que colocar ele 1 hora antes, por exemplo, para eu me sentir confortável. A banana com aveia é um ótimo pré-treino também. Eu acho ela fácil de ser consumida, é um carboidrato rápido que vai dar energia e não fica aquele peso no estômago. Um pão com geleia é a mesma coisa. Agora, eu comer um prato de macarrão ou um almoço reforçado e logo em seguida ir treinar, para qualquer tipo de treinamento, eu acho que vai ser ruim para a pessoa. Ela vai ficar pesada, ela vai se sentir mal, pode até dar uma congestão, né? Não ser nada agradável. Aí você deita pra fazer o exercício de barriga pra baixo. Olha, eu já fiz isso, hein? De fazer, tipo assim, almoçar e daí fazer pilates logo depois. Até no pilates, que é um exercício mais leve, se eu tinha que deitar de barriga pra baixo pra fazer um abdominal inverso, fazer era ruim. Dava uma sensação muito ruim, né? Realmente pesa. E aí o tempo que eu queria te perguntar também, tem um tempo pra mim fazer esse pré-treino? Tipo, eu posso comer indo pra academia, né? Tomar esse whey indo pra academia? Ou eu teria que, assim, sei lá, consumir alguma coisa aí 30 minutos antes, 1 hora antes? Como que seria o ideal? Perfeito. O ideal seria de 1 hora a meia hora antes do exercício físico. Mas, como é aquilo, né? Como a gente vive numa vida corrida, às vezes a pessoa não tem tempo. Então, acaba comendo alguma coisa e a caminho da academia já, né? A caminho do treino. E aí não é um problema, desde que essa pessoa se sinta confortável em relação a isso. Mas tem um pré-treino que é importante a gente falar aqui, para quem treina em jejum. Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, vou para academia em jejum. Qual que é meu pré-treino? O jantar da noite anterior. Então, eu tenho que pensar que esse jantar tem que ser um jantar que tenha uma fonte de carboidrato bacana, para eu usar esse glicogênio, né, esse carboidrato em estoque no meu treinamento no dia seguinte. Esse também é uma forma de consumir um pré-treino de qualidade. E eu vou dar a dica aqui, né? Porque vocês sabem que eu trabalho com dietética chinesa, e daí quando falo em banana já me dá até um negócio, né? Porque banana é muito frio, né? E para dietética chinesa é ruim. E a aveia também é fria, né? Mas aí lembra que você pode aquecer ela no micro-ondas ou pode jogar canela nela, que ela já aquece a fruta. Então, mesmo que ela não esteja quente, né? A banana tem uma origem fria, não necessariamente tem que pôr ela no micro-ondas para aquecer, mas seria uma opção. Mas se não, se você gosta de canela, faz aí, coloca uma aveia, uma canela, mesmo nela crua ali, que vai ficar bem legal, vai dar uma mornada nessa banana e a ação vai ser boa. Uma outra dica é colocar cacau. O cacau também. Ele Isso, se se né? encaixa. O cacau é bem interessante de pré-treino também, porque ele também gera estímulo. Cacau, não Nescau. Cacau, por favor, cacau em pó. Não é açúcar, né? Mas o cacau é legal mesmo. E quando a gente fala, então, em pós-treino, ainda seria as proteínas aí o carro-chefe ou muda alguma coisa? Muda, viu? As pessoas, elas têm esse hábito de falar que a proteína tem que vir logo depois do treino. E não é bem assim. No nosso organismo, os aminoácidos, né, que é aquela cadeia que vai completar a proteína, fica circulando na nossa corrente sanguínea por 4 horas. Então, não necessariamente a gente precisa sair desse treino e consumir a proteína. O que a gente precisa consumir para dar energia para reparo de fibra muscular é o carboidrato. Olha só. E aí a gente tem sempre a visão oposta, né? Então eu preciso comer carbo antes e proteína depois. E não precisa ser necessariamente assim. Óbvio que para alguns exercícios intensos, como eu falei, o carboidrato antes é extremamente importante. Mas o pós também. E o carbo vai me ajudar a recuperar essa musculatura? Vai ajudar a recuperar essa musculatura. Hoje a gente encontra alguns suplementos no mercado que eles se chamam Recovery ou Recharge 4-para-1. O que significa esse 4-para-1? São 4 partes de carboidrato para 1 parte de proteína para justamente fazer essa regeneração muscular. Mas o que é isso?
Fiquei curiosa agora. Desse suplemento? É. É um suplemento em pó, que ele vai ter pó. essas 4 partes de carboidrato para uma parte de proteína. Então é como se fosse um shake, tá? E tem várias marcas hoje no mercado, tanto com whey protein quanto com outras fontes de proteína, para quem não pode usar o whey, e que você consegue ter essa recuperação mais rápida. Porque o que acontece, Lari? Muitas pessoas não têm fome quando termina verdade. o treinamento, né? É verdade. E aí, principalmente, vou pegar uma atleta minha que correu 3 horas semana passada. Ela vai fazer uma maratona, então semana passada ela teve um treino de 3 horas. Ela sai do treino, zero fome. Chega a ficar nauseada, ficar meio mal, porque é um exercício muito intenso. E aí, no pós-treino, a gente utiliza essa bebida, esse preparo, que vai ajudar a recuperação muscular, para no outro dia também ela não estar tão fadigada, tão cansada, e para ela não ficar lesionada também, né? Que é o mais importante. Então, a proteína aí que eu poderia citar aqui, a carne, o ovo, que é bem conhecido, o iogurte, né? Sim. Que é uma fonte também. Poderiam ser, sim, minhas fontes pós-treino, mas eu poderia, então, colocar um carboidrato. E não tem aquela história também que se eu comer um carboidrato, eu já perdi tudo que eu fiz de exercício. Porque tem gente que fala isso. Não, você comeu um carbo depois, já era teu exercício. Claro que não. O que a gente precisa pensar claro, a gente fala de pré-treino, a gente fala de intratreino, a gente fala de pós-treino. Tá, mas a gente vive um dia inteiro, a gente vive 24 horas, não apenas aquele momento, né? Então, assim, tudo que a pessoa vai consumir durante o dia vai influenciar no resultado final, né? Então, não é aquele carboidrato que ela comeu pré ou pós que vai influenciar 100% na atividade física dela. O que vai influenciar é a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura que essa pessoa come durante o dia todo, durante a semana, aquela média que a gente faz, né? Então, para alguns pacientes eu trabalho com um tanto de caloria num dia que ela não treina e com um tanto de caloria no outro dia que ela treina. Isso funciona muito bem também para gerar mais energia para aquele dia em específico. E o pós-treino também tem um tempo, assim, que você tem que consumir depois? Uma janela de meia hora. Meia hora. Eu falo que a janela de meia hora é o mais interessante quando a gente pensa no ganho de massa muscular ou nessa reparação que eu falo. Se a gente quiser estender isso para mais tempo, aí a gente não pode focar tanto nesse reparo muscular. Então, até 30 minutos depois que eu acabei a atividade física, o ideal seria consumir essa proteína ou esse carboidrato. Isso. E a hidratação? Super importante, né? Não Porque a podemos gente deixar de falar. perde líquidos ali, e aí quando a gente tá falando em líquido, as pessoas acham que é só água que tem ali, mas ele tem minerais, tem um monte de coisa que a gente tá perdendo junto aí. Com certeza. Como é que fica a hidratação? A hidratação é antes, durante e após? Antes, durante e após. Eu falo que assim, o durante é o mais difícil. Porque o durante vai depender daquilo que a gente consegue, sabe? Eu em treino, eu não consigo tomar muita água ou algum eletrólito, eu não consigo ficar tomando muito porque eu fico com o estômago muito pesado. Mas antes, com certeza a gente tem que fazer uma preparação não só de água, se o exercício for muito intenso e eu sei que eu vou perder muito eletrólito, é importante, o que são os eletrólitos, né? O sódio, potássio, magnésio. Se eu sei que eu vou perder muito, igual eu suo muito, eu já me preparo antes, já tomo um eletrólito antes, são os sais minerais, e aí eu faço treinamento, ingiro água e no final eu ainda tomo mais eletrólito se eu sentir necessidade. Eu sou uma pessoa que eu perco muito suor. Então, eu sinto essa importância, sabe aquela dor de cabeça por falta de hidratação? Às vezes só a água não supre. Então, a gente precisa sim colocar um isotônico, um eletrólito durante ou após esse exercício para melhorar essas questões de hidratação também. Então, o isotônico é bem-vindo aí. Com certeza. E a água de coco? Maravilhosa, a água de Também coco riquíssima em potássio, né? A água de coco ela é muito boa pensando na prevenção. Então, eu vou te dar um exemplo aqui como eu faço com os meus atletas aí que correm longas distâncias. A gente usa água de coco durante a semana, assim como outras fontes de eletrólitos para prevenir cãibra, né? Que esses pacientes tendem a ter cãibra pelo excesso da atividade física mesmo. Então, a gente precisa colocar ali o sódio e o potássio naquela semana para prevenção mesmo dessa cãibra, dessa fadiga intensa. E os chás aí sem açúcar eu posso usar também? Pode, porém, chás ricos em cafeína, né? O chá verde, o chá preto, o chá branco, o chá mate, a gente tem que dar uma controlada porque a cafeína, ela tende a desidratar. E como o nosso objetivo é hidratação, a gente tem que ter um pouco mais de cautela com a cafeína. Não dá pra ir só no chá. Não. E a gordura saudável entra aí também para regular os hormônios, assim, por exemplo, as castanhas, as nozes, porque às vezes as pessoas falam, não tem muito tempo também,
Mas às vezes eu posso sair da academia, eu posso ter um mixinho desses mix que tem de celeiro aí com nozes, castanha do Pará, castanha do caju, pistache, tem um monte de grãos ali, amêndoas, enfim. Isso é uma coisa que nem suja a mão, como diz, né? Pegar o pacotinho, às vezes, e comer esse mix de castanha aí. É uma boa pedida? Com certeza é uma boa pedida. Pra pré ou pra pós? Ou tanto faz? Depende. Tem alguns pacientes que eu utilizo pré, pensando pacientes que correm maratonas, né? 42 quilômetros. A gente precisa de fontes de energia diferentes também. Então, a gente precisa de fontes de carboidratos diferentes, mas a gente também pode utilizar a gordura a nosso favor. Quando é longa distância, essa pessoa utiliza as fontes de carboidrato, né? Que tem ali estocada no músculo, fígado, e depois a gente precisa também ter uma fonte de gordura para manter esse nível de energia alto e essa pessoa conseguir concluir o treinamento. Então, as castanhas, as gorduras, a pasta de amendoim, por exemplo, entra muito bem para esse tipo de atleta. Pré e pós? Pré, geralmente. Pré. E pra mim, que sou amadora, não posso. Pode, claro que pode. Não em grande quantidade, um pouquinho pode. Claro, um pouquinho por dia vai ajudar o quê? A regular nossos hormônios. Ainda mais mulher, né? HDL, né? O nosso HDL tem que ficar mais alto, ele que carrega o hormônio dentro do nosso organismo. Então, super importante a gente manter esses estoques altos. O ômega 3 também, que eu sou muito fã. A gente precisa sempre estar consumindo. No Então, posso deixar no meu cardápio? Pode, com certeza. E agora, falando um pouquinho de atleta. Eu sei que não vai mudar tanto, claro que vai aumentar, o que você falou, às vezes as quantidades, né, a logística ali tem que ser diferente. Mas aí, atleta, a gente vai pensar aí sempre em massa, vai pensar em batata doce. Não tem como a gente falar em atleta e não pensar nessa alimentação do frango e da batata doce, que foi bem difundida, né? Sim. Ou até, realmente, aí, quando você fala de um prato de macarrão, eu tenho que lembrar dos bombados mesmo, dos marumbeiros mesmo de academia, que aí parece que se eles não comerem um prato de respeito de macarrão, parece que eles nunca vão atingir aquela performance, né? No atleta, como é que é isso? Realmente, essa história da batata doce, do frango, essa história aí da comida, e sim, do carboidrato numa quantidade mais intensa aí, realmente é isso que eles têm que consumir? Realmente é isso que eles têm que consumir. E eu falo que é de protocolo, assim mesmo, que a gente utiliza de pré-treino longo, de pré-prova. Quando a gente pensa realmente em performar, a gente coloca o macarrão. Porque o macarrão vai ser um carboidrato simples, porque é aí que tá a diferença. Na vida, a gente sempre prioriza um carboidrato complexo, né? Rico em fibras, uma farinha integral, ou as batatas, enfim. Quando a gente pensa em treinamento, a gente prioriza o carboidrato simples. Então, mais rápido. É um macarrão, geralmente, ou uma batata, ou uma mandioca, um carboidrato mais rápido possível para gerar essa energia rápida também que o paciente vai precisar para o dia seguinte. Então, geralmente, o macarrão vem de janta. É uma janta deliciosa, né? Todo mundo ama. Essa é boa. Todo mundo gosta muito. A batata doce e o frango caiu um pouco já, né? Já saiu muito aquela moda que vinha. Porque hoje a gente sabe que, comparando índices glicêmicos, a gente também pode usar uma batata inglesa, né? Que não vai fazer tanta diferença, grandes diferenças em relação à batata doce, por exemplo. E sem contar que muitas pessoas têm aquele estufamento com a batata doce, aqueles gases ao longo do dia, e isso pode vir a atrapalhar o treinamento até no dia seguinte. E aí, para uma pessoa que não é atleta, maratonista, ela pode consumir a batata doce e o macarrão também? Com toda certeza. Não na janta o macarrão daí. Não, geralmente não na janta, né? E nem um prato assim, né? Mas assim, poderia consumir também esses alimentos. A batata doce seria uma opção também? Sim. Para um pré-treino, por exemplo, comer um pedaço de batata doce? Ótimo, é uma ótima fonte de carboidrato. É uma fonte rápida também de carboidrato, a batata doce. Tem fibra, tem proteína, é um alimento super nutritivo. Então, batata doce é super bem-vinda em todos os momentos, né? Mas de pré-treino ela vai com certeza gerar mais energia. E aquela história que o atleta tem que comer também feijão, lentilha, onde que entra isso? Entra no dia a dia. Eu confesso que os meus protocolos, geralmente, eu tiro os grãos, né? Principalmente o feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Eu tiro ali na semana, quando eu falo em atleta, né? Eu tiro na semana da competição, da prova que a pessoa for ter, para melhorar a digestão. Porque a gente sabe que os grãos tendem a dificultar mais a digestão, fermentam. E aí a gente tem que trabalhar muito com esse atleta, o quê? O intestino. Porque é o intestino que vai mandar também na hora de performar. Eu não sei se você já viu, mas muitos atletas ficam com
piriri no meio dos treinos, das provas. Fica nervoso, Fica deixa nervoso, junto. e aí tem que tomar aqueles géis de carboidrato no meio, acabam tendo diarreia no meio do treinamento, no meio da prova. Então, o que a gente precisa fazer? Treinar esse intestino antes. Por isso que essas fontes de carboidrato, de proteína, os suplementos, eles devem ser utilizados durante longos períodos de treinamento para a gente entender se aquele atleta consegue ou não utilizar aquelas fontes alimentares. E a gordura saudável, você já colocou que você coloca aqui muito para os atletas. O abacate entraria aí também? Com certeza, abacate maravilhoso, principalmente para nós mulheres também, né? Um abacate à noite ou de manhã, completa ali aquela quantidade de gorduras boas que a gente precisa para o dia a dia. Abacate eu sou fã número 1, um avocado toast, assim, que é o delícia, pãozinho, né? o abacate e o ovo. É um café da manhã incrível, né? Bem completo. Bem completo, com certeza. E aí, vitaminas e minerais, aonde que entra aí para os atletas? É na mesma questão ali dos isotônicos, dessa reposição? Perfeito. Vamos pensar em atleta amador, como nós, que a gente gosta de praticar nossa atividade física. E eu falo assim, atividade física todos os dias, né? Ou no mínimo 5 vezes na semana. Hoje eu atendi um casal super jovem ali, de 20 e poucos anos, que eles iam 2 vezes por semana na academia. E estavam achando ótimo. Eu falei, o que é isso? Não, vocês são muito jovens, tem que praticar atividade física todos os dias. Atividade física faz bem pro corpo e pra cabeça, principalmente. Então, a suplementação também de minerais e vitaminas vai entrar de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu preciso repor, talvez, algum tipo de vitamina que eu colocaria para algum atleta? Não. Eu coloco, geralmente, suplementação extra para atleta para justamente prevenir lesão, prevenir desconfortos a longo prazo também. Cãibras, né, na Isso competição. E aí eles usam bastante isotônico, que a gente vê durante a competição mesmo. O gel, igual você colocou, é uma coisa que a gente vê muito em competição, eles com os géis ali, né? E essas frutas secas, enfim, algumas coisas mais fáceis ali mesmo durante as provas. E aí o whey no atleta, ele entra também e ele realmente entra aí depois de uns 30, 60 minutos? Deles daí é mais no pós-treino? Com certeza, o whey geralmente é essencial porque é difícil a pessoa conseguir suprir toda a quantidade de proteína que ela consome. Mas o whey vem do soro do leite, né? Muitos atletas não conseguem usar o whey pelo desconforto gástrico. Então a gente tem que partir para uma proteína liofilizada da carne, ou uma proteína do colágeno com acrescento de aminoácidos, né? Ou uma proteína vegetal. Mas sim, precisa consumir essa proteína num período curto de tempo no pós-treino ou pós-prova, para justamente fazer esse reparo de fibras musculares que a gente falou. Porque a vida de um atleta, mesmo que seja um atleta de ponta, não vai ser só isso também, né? Ele precisa estar bem, ele precisa muitas vezes trabalhar em outro, né, ambiente, ele precisa conviver com a família, cuidar da família. Então, eu falo que a nutrição não é só aquele espacinho de tempo, aquele ciclo de treinamento. A nutrição tem que englobar a vida dessa pessoa, né? Tem que entrar em todas as esferas. Exatamente. Né? Você viu quanta coisa você aprendeu aí hoje? Ó, nosso tempo já tá curtinho, já vou pedir para a Minora fazer as considerações finais dela, deixar os contatos de onde você atende, as tuas redes sociais, para quem quer, né, te seguir aí. Mas viu quanta coisa você aprendeu hoje, né? Eu aprendi muita coisa aqui, né, de pré-treino, pós-treino, até pro meu dia a dia aqui, vou incorporar algumas dicas que eu peguei aqui. Coloca aí pra gente se você já sabia aí dessa questão aí que poderia até ser uma proteína antes do treino, um carbo depois. Tem muito fake nessa questão, né? Por isso que eu falo, essa coisa de ficar só procurando na internet alguma coisa, tem que tomar cuidado aí, porque fake tem bastante. Tem que ser individualizado, né? Não adianta. Tem que ser, né? É o que a Minora falou aqui também. Qual que é o teu objetivo quando você vai treinar? Emagrecer? É ganhar massa muscular? É prevenir doenças? Às vezes é tudo, né? A gente chega lá e fala, Nutri, eu quero tudo, né? Mas assim, às vezes tem que ir também mudando o plano, então, conforme o passinho que vai dando. Com certeza. Porque tudo uma vez só também vai ser difícil conseguir. Também é difícil, né? E é isso mesmo, tem que ser individualizado. E a primeira coisa que eu acho que é mais importante você ter em mente é, qual é o meu objetivo? Né? Eu quero realmente emagrecer, levar uma vida saudável? Então sim, eu preciso fazer melhores escolhas na minha alimentação, referente também ao meu treino, para que isso flua bem. É verdade, o meu marido costuma falar assim, né? Como educador físico, ele fala assim que o que engorda não é o que a gente come do Natal ao Ano Novo, né? É o que a gente come do Ano Novo até o próximo Natal, né? Então, essas questões aí que a gente tem também de ficar colocando a culpa num determinado período de festa em alguma coisa, que você deve escutar bastante lá também.
né? Mas, na verdade, o ano inteiro a gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar para a alimentação de uma outra forma. Exatamente, com certeza. Deixa para nós as considerações finais e coloca aí pra gente aonde você atende. Então, eu queria dizer, na verdade, para você que não faz atividade física ainda, comece a fazer atividade física. A recomendação mais básica possível é que a gente faça 30 minutos de exercício dia. Então, se você não está conseguindo nem fazer isso, comece para melhorar a sua vida. No Google você me encontra como Minora Nutricionista e no Instagram, @MinoraNutri. É isso, pessoal. Muito obrigado, Minora, por ter vindo. Vai ficar o convite. Você ainda tá me devendo aquele podcast sobre tua linha, hein? De cosméticos lá, uma linha diferenciada, hein? Mas vamos marcar esse podcast aí para o pessoal conhecer também. É isso, pessoal. Deixa aí tuas sugestões, teus comentários. Ficou com alguma dúvida na alimentação aí pro exercício físico, pro treino, pré-treino, pós-treino? É atleta amador? Coloca aí para nós as dúvidas. Se você tem, às vezes, alguma outra doença associada. Ah, mas fiquei na dúvida porque eu não posso muito consumir isso. Será que tem outra coisa que eu posso pôr no lugar? Normalmente tem, né? Então faz tua perguntinha que a gente vai mandar pra Minora e ela vai responder pra gente lá. É isso, pessoal. Até o próximo GCast Saúde.